Então, pessoal, bom dia a todos, né? Tô vendo o pessoal aí no grupo, no chat ao vivo. Então, meu nome é Francisco e vou apresentar aí para vocês hoje a webinar Projetos Elétricos em BIM com produtividade e segundo as normas, né? Então, vou dar um apanhado geral do fluxo de trabalho, né, de instalações prediais com a nossa plataforma KeyBuilder, focando a parte de projetos elétricos. Então, estou vendo o pessoal está entrando aí no chat. Então, no final da palestra, eu vou responder as perguntas, né? Então, vou aproveitar para não perder o fluxo de raciocínio de apresentação dos principais recursos da ferramenta num fluxo de projeto elétrico em BIM. E no final a gente consegue aí tirar as dúvidas, né? Que tem pessoas que já conhecem a ferramenta, outras pessoas que estão pela primeira vez visualizando essa ferramenta, e a gente consegue atender a todo mundo, certo? Então fiquem aí à vontade para inserir todas as questões aí no chat, para a gente começar aí a apresentar o KeyBuilder, plataforma BIM para projetos e instalações, começando aqui falando a parte de projetos elétricos em BIM. Ok, então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o KeyBuilder. Primeira coisa que eu vou fazer agora é criar uma nova edificação. Então a ferramenta permite que eu crie edificação de duas formas. Agora nós estamos trabalhando com projetos em BIM, então não é só desenho em CAD como a gente está acostumado, né, na forma padrão de projetos. Então aqui eu posso tanto importar a planta em DWG ou DXF para fazer o projeto, ou agora em BIM eu consigo estar importando o modelo, né, o modelo BIM em FC. Então isso vai me trazer várias vantagens agora com esse tipo de fluxo. Então tem aqui a opção, ó, nova edificação ou nova edificação com modelo externo. Eu clicando nessa opção, eu consigo transformar aqui para modelo IFC. E vejam, se o projeto, a gente está trabalhando agora falando sobre BIM, né? Então fluxo de trabalho em BIM. Então essa arquitetura dessa edificação foi modelada, o ArchiCAD ou no Revit, uma ferramenta de modelagem, e vem para o projetista de instalações ter ela como referência. Então tem aqui, ó, vou abrir agora, o modelo vem em FC, muito importante. IFC é um arquivo OpenBIM na qual todas as ferramentas que trabalham nesse fluxo chamam de interoperabilidade. Então é um arquivo comum de troca de informações para quem quer iniciar, né, trabalhar em projetos em BIM. Então vejam que eu vou estar selecionando a planta arquitetônica, vou criar o meu projeto, tem o nome do meu projeto, edificação aqui, diferente do CAD. Para quem trabalha em CAD, aqui eu estou criando os pavimentos com as suas elevações, alturas e todas as dimensões. Aqui eu estou usando a versão 2020 02 que está para ser lançada. Essa versão que a gente lança as versões trimestralmente, ela possui um recurso bem interessante, que é a possibilidade de criar modelos, né? Então eu consigo criar modelos de projeto com as características de cada um tipo de projeto, isso facilitando a pré-configuração dos meus projetos. Isso aqui é um recurso bem interessante porque agiliza a vida do projetista, né? Quando eu tenho clientes que têm um padrão de projeto, já consigo configurar e importar esses padrões, né, quando estou iniciando um novo projeto. Vou avançar, fiação, vejo que eu tenho outras opções de projeto a serem selecionadas. Vou selecionar fiação. Aqui eu tenho as informações de identificação e desenho que vão ser utilizadas, né, na parte de gerenciamento de pranchas. É bem importante isso, que o programa também vai nos facilitar a gerenciar as pranchas, porque ele tem esse recurso. Aqui são as propriedades elétricas, então circuito, estilo de numeração, nomenclaturas. Então, como eu falo para vocês, o projeto é instalações elétricas em BIM. Então tem o BIM é o que? Modelo da informação da construção. Aqui eu trabalho com o I do BIM, que é a informação também. Então eu já tenho como configurar o meu circuito elétrico se eu quero renumerar por pavimento, por projeto ou por quadro. Da mesma forma eu tenho essa renumeração para comandos e condutos. Na parte de cálculo normativo, que a gente trabalha com a NBR 5410 como referência para instalações elétricas em baixa tensão, eu tenho aqui a configuração de temperatura de ambiente e de solo para o cálculo da capacidade de corrente. E aqui eu tenho as demais, né,
as demais disciplinas de projeto. Vamos aqui nos atentar mais aqui na parte elétrica. Outro recurso muito importante é as subredes. Então, como os projetos estão ficando cada vez mais complexos, com várias redes, ou sub-redes, aqui o projetista consegue, por exemplo, estar criando uma sub-rede que vai auxiliar a identificar melhor os elementos de projeto. E o projeto de instalações elétricas é o que mais contém informação dentre os outros. Então é muita informação. Então aqui você consegue, por exemplo, identificar uma rede de eletroduto no forro, né, na qual vai ter toda uma gama de perfis de níveis, tanto em desenho como lá no 3D para a questão do IFC e do BIM, para melhor estar identificando o projeto, inclusive na separação da lista de material. Você vai conseguir estar fazendo essa separação na lista de material por essa sub-rede. Então o projetista tem uma gama de opções, né, que ele pode estar separando essas sub-redes para melhorar a apresentação do seu projeto de forma automática, sem perder tempo, né, com desenhos, que é o foco da ferramenta, é produtividade. Deixe o trabalho operacional e braçal para a ferramenta. Avancei, vejam como eu falei para vocês, eu importei uma planta modelada em FC, o modelo BIM, ela já contém os pavimentos, as repetições, as alturas e níveis. Claro, poderia ter feito a importação de um arquivo DWG ou DXF e ter feito a inserção manual dessas informações de acordo com o projeto que eu estou elaborando. Então a ferramenta ela atende aos dois fluxos de projeto, ou o fluxo tradicional ou o fluxo de trabalho em BIM. Avançar. Aqui eu posso configurar, né, o plano de corte desse modelo 3D. Por quê? Eu vou ter um modelo tridimensional, mas esse modelo tridimensional vai gerar o desenho em 2D para que eu tenha a referência para o lançamento de lâmpadas, tomadas e interruptores. Que no final, o produto final do meu projeto, mesmo sendo em BIM, vai ser uma planta 2D por enquanto, né? E um modelo 3D que é o IFC, que é a questão do Open BIM, na qual a ferramenta permite que eu exporte esse modelo. Então veja que eu tenho aqui os pavimentos, eu consigo selecionar os cortes, né? E venho aqui agora o modelo de gerenciamento das informações e vejam, ele está criando para mim todos os meus pavimentos, teto, reservatório, cobertura, superior, e está já gerando a planta em 2D para facilitar o meu projeto. Então isso é uma coisa bem importante. O Builder ele é fácil de usar, pessoal. A curva de aprendizado dele é bem simples, né? Ele tem tutoriais, né, guias rápidos, suporte técnico que auxiliam a você ter o maior uso e aproveitamento da ferramenta, né? Que sempre, como a gente fala, mais tempo pensando na solução do cliente do que fazendo desenhos manuais ou braçais. Ó, vejam que eu já tenho aqui a minha planta em 2D, que é uma referência do modelo BIM. Então isso é o novo fluxo de projeto, né? Você recebeu o modelo em 3D, modelado em ferramentas BIM de arquitetura, e através da interoperabilidade, que é a importação e exportação de arquivos OpenBIM pelo IFC, você consegue estar conversando. Aqui eu vou alterar outro recurso interessante, que eu posso mudar minha vista de impressão. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma planta baixa que vai servir de referência para o meu lançamento elétrico, na qual foi retirada do modelo 3D. Então tenho aqui os pavimentos com as plantas, né, devidamente planificadas, né, e eu posso agora estar acessando o 3D e visualizando, ó, o modelo BIM na qual foi utilizado, né, para que eu tenha referência daquelas plantas em 2D para facilitar o lançamento do meu projeto. Então isso acaba nos dando uma grande agilidade, porque a questão de configuração de escala, origem, esses passos acabam sendo todos, né, automatizados pelo esse recurso de exportação do elemento 3D. Então vejam que o fluxo é esse: recebe-se uma arquitetura em 3D, em FC, faz-se a planificação, na qual eu tenho já o projeto criado. Vamos lançar agora o projeto elétrico? Projeto elétrico. Então, a base de informação do produto aqui do KeyBuilder é o cadastro de peças. A partir dele, eu tenho peças, né, como a gente diz, peças que têm informações. Então, são informações de desenho, de cálculo, lista de materiais, informações de modelagem 3D, que nos facilitam
a elaboração de projetos elétricos em BIM. Então vejam, quando eu tenho um ponto de luz aqui de 15 watts, ó, eu tenho toda uma referência da peça, descrição para legendas, todas as representações, a geometria básica dessa peça, e o mais importante que são as informações de cálculo. Então tem as informações para cálculo luminotécnico desse elemento, tenho informações, propriedades personalizadas, né, para tabelas de orçamento, por exemplo, essas propriedades o projetista pode estar cadastrando, por quê? Ele pode estar exportando essas propriedades aqui dentro do IFC. Então veja que eu tenho várias propriedades que são personalizáveis. E uma grande vantagem da ferramenta é que ela te dá uma gama, uma liberdade de personalização de peças, simbologias 2D, simbologias 3D, itens de material. Então quando eu lanço essa lâmpada, eu já tenho um item que é feito todo o meu material. Então esse aí é o cadastro de peças que eu queria mostrar para vocês, que vai fazer a base do meu lançamento. Vamos agora para a parte de lançamento. O que a ferramenta me auxilia, né? Vamos começar aqui o lançamento. Eu tenho toda uma ribbon de desenhos, elementos, operações e colaboração BIM. Aqui eu tenho a parte de lançamento. Então tenho as redes. Então veja que eu tenho a rede elétrica. Vejam que bacana. Eu tenho a minha rede, subrede elétrica, eletroduto forro. Então veja que vocês podem estar criando N subredes para facilitar a apresentação e geração de pranchas do projeto. Cabeamento, telefônica, lógica, TV a cabo e múltipla. Então vejam que eu tenho a parte de condutos, a parte de pontos, a parte de quadros, lançamentos automatizados. Tudo isso para facilitar o nosso trabalho. Vamos começar aqui definindo a posição teto. Eu vou começar lançando aqui a altura 330 uma lâmpada. Clico aqui no ponto lâmpada. E vejam, tenho algumas capturas aqui que nos auxiliam. Vou pegar aqui uma captura ponto médio. Vou pegar aqui nesse lavabo e vejam que eu já carrego da minha biblioteca de peças, que eu acabei de mostrar, todas as informações. Então tem biblioteca de BIM de elétrica, tenho vários tipos de ponto, eu tenho lâmpadas específicas quando eu quero fazer o cálculo luminotécnico, e o projetista pode facilmente selecionar a peça, definindo qual simbologia ele vai estar trabalhando e efetuar o lançamento. Aqui, lancei uma lâmpada. Essa lâmpada já está representada no 2D. Também ela faz parte aqui do 3D. Eu atualizando essa informação, eu consigo estar já visualizando ela. Ela vai estar aqui no meu 3D. Como eu tenho pouca coisa lançada aqui, fica até um pouco ruim de visualizar, mas ela está aqui no meu 3D. Então ela vai fazer parte, lançando mais pontos, fica mais fácil a gente observar os elementos. E agora eu vou estar fazendo o lançamento dos elementos de comando, né? Posso estar lançando as lâmpadas, os interruptores. E vejam, o mais importante é isso aqui, pessoal. Eu vou clicar aqui nas propriedades, e agora eu tenho peça, biblioteca BIM, ponto de luz de 15 watts, tipo de ponto lâmpada, pavimento, quadro, circuito em comando. Então eu estou fazendo o projeto, lançando o desenho 2D, 3D, conforme a gente está trabalhando, e já inserindo informações para cálculo e dimensionamento. Então isso é bem importante, porque eu estou calculando meu projeto elétrico com informações de acordo com a norma. Vou fazer um cálculo luminotécnico agora, né? Eu lancei a lâmpada manualmente, mas eu tenho outro recurso que me permite fazer a distribuição de lâmpadas pelo método dos lumes. Então é comum a gente fazer esse cálculo luminotécnico com planilhas, e aqui eu consigo estar fazendo isso integrado, calculando e desenhando de forma automática. Então consigo clicar aqui, vou pegar desligar essa captura. Vejam, vou pegar aqui essa informação, vou pegar aqui um segundo ponto, e olhem só, o programa já abre para mim o diálogo distribuir lâmpadas, na qual eu consigo estar definindo qual é a peça que eu vou estar utilizando. Então tenho várias peças aqui. Vou usar aqui uma de 40 watts, tubular sobrepor. Defino a iluminância que eu quero. Vou botar aqui 300. Vejam que na medida que eu vou alterando os parâmetros, ele em tempo real já vai recalculando a minha distribuição de projeto. Então acaba que eu não tenho, não gasto tempo com desenho. Fator de manutenção dessa luminária,
Eu posso definir um ambiente limpo, normal ou sujo, né? É o período de horas aqui. Eficiência, tensão, fluxo luminoso é uma característica da peça. Refletância de teto, parede e piso. Então, no projeto luminotécnico é importante eu ter essas informações, porque a refletância vai impactar no resultado. E pelo método dos lumens, ó, já consigo ter uma distribuição, né, o fluxo luminoso total, e em função do fluxo luminoso dessa luminária, com esses parâmetros que eu selecionei, ele já calculou para mim a quantidade necessária. Então, o bacana é que, se eu achei que não está ainda interessante, eu posso subir, por exemplo, ou aumentar o número de luxes aqui, ó, e vejam que ele vai recalculando para mim. E agora basta eu clicar para fazer o lançamento de forma automática. Olha que interessante, ó, ele já fez o cálculo e efetuou o lançamento automático, né? Isso agilizando, né, o nosso trabalho. Então isso é um recurso bem interessante, na qual, né, facilita o nosso dia a dia. Então tenho aqui, inclusive após efetuado, ó, o cálculo luminotécnico, eu consigo extrair o meu relatório luminotécnico, informando todos os parâmetros de cálculo que foram utilizados para chegar naquela distribuição de 9 luminárias. Então isso aqui é bom para a gente agregar, né, no memorial descritivo do nosso projeto. Quanto mais informação, melhor. Então tá aqui, ó, cálculo luminotécnico, mostrando por que eu utilizei aquela luminária, né, em função das necessidades de projeto, né, esse é o ambiente que eu vou estar iluminando. Então vamos lá. Lancei as lâmpadas, efetuei o cálculo luminotécnico, vamos falar um pouco de comando. Veja o que eu tenho aqui na minha guia pontos, ó, várias opções. Além disso, eu tenho pontos especiais aqui de comando, por exemplo, ó, vez de chaves, contatores, fotocélulas, vários tipos de interruptores, de relés, né, vários equipamentos de comando. E vocês ainda podem estar efetuando, né, o cadastro de novos equipamentos que vão participar, né, do esquema de lançamento automático da ferramenta. Vou começar aqui a mostrar interruptor simples. Vou botar aqui a posição média. Interruptor simples. Vou ativar aqui a captura. E vejam, vou pegar aqui uma parede para ilustrar aqui o nosso lançamento. E vejam que da mesma forma eu consigo aqui a biblioteca elétrica BIM, ponto de comando, interruptor simples, uma tecla. Ele já tem um filtro inteligente das peças. Eu tenho a simbologia na qual eu consigo inserir, selecionar. Isso é interessante, eu vou selecionar qual a lâmpada que eu quero comandar desse interruptor e vejam que ele já preenche, né, com o comando A. Então aquele trabalho de a gente ficar graficando os comandos, principalmente quando tem projetos luminotécnicos carregados com muita informação de comando, o programa automatiza essa informação. Agora eu sei que essa lâmpada está com o comando A, um comando elétrico A. Então isso agora é uma informação de projeto. Esses comandos eu posso separar por projeto, por pavimento e por circuito, dependendo da quantidade de elementos de comando que eu tenho no meu projeto. Vamos lançar agora os pontos de força, tomada. Da mesma forma, bem simples, eu consigo selecionar as tomadas. Ó, lançar aqui tomada 2P, 3P mais T. Isso vai de acordo com a minha necessidade de projeto. E dos comandos, pessoal, só para falar, eu tenho ainda interruptor paralelo, for way, tenho N opções aqui que a forma de lançar é a mesma. Vou lançar uma tomada aqui, ó. Cliquei no ponto de direção, vejam, ó, ponto de força, ó. Eu já tenho de uso específico alguns equipamentos pré-cadastrados, tenho tomadas de uso geral, né? Isso aqui tudo de acordo com os padrões normativos. E a vantagem é que caso eu não tenha algum equipamento específico, é muito fácil do projetista estar inserindo essa nova potência no cadastro e está sendo distribuído aqui no projeto. Então está aqui, ó, selecionei a tomada e ele já posicionou para mim de acordo com a minha necessidade. Então vejam que é bem simples, né, o lançamento de pontos aqui no KeyBuilder. Da mesma forma que eu lancei de forma manual, eu posso fazer a distribuição dessas tomadas, né, através do recurso distribuir tomadas. Então é um recurso baseado nas especificações da NBR 5410. Então eu tenho aqui
a aplicação que eu quero do ambiente, se é residencial, comercial ou livre. Se o local é cozinha ou análogos, ou salas ou análogos, né, eu vou estar conseguindo calcular a quantidade mínima de tomadas de uso geral e automaticamente fazer a distribuição delas no recinto. Então, o que eu fazia antes, verificava numa tabela os critérios normativos, uma planilha, depois desenhava, que eu insiro tudo de forma integrada. Então, é um comando bem interessante que eu consigo verificar. Vou pegar aqui esse ambiente, vou definir aqui os pontos de acesso dele. Ó, agora ele pede para definir a posição da porta. Por quê? Para que eu não coloque uma tomada no vazio da porta. Definir aqui. Ponto 2, vejam, agora eu tenho a minha porta, quer dizer que a ferramenta não vai utilizar esse espaço, esse vão, para fazer uma alocação de um ponto. Então isso já facilita o nosso trabalho. A minha porta eu vou colocar nesse sentido aqui, e agora eu vou dar um Enter. Ó. Vejam que ele já calculou para minha área o perímetro, offset que eu quero trabalhar, afastamentos que eu posso estar definindo de portas e de extremidades, né? A quantidade mínima já calculada de acordo com a NBR 5410, os parâmetros, né, foram 3 tomadas, então ele já calculou a quantidade mínima de tomadas, espaçamento e o ajuste de pontos. E o mais importante aqui as peças, ó, que eu posso estar selecionando qual é a peça que eu quero estar distribuindo de tomada de uso geral nesse recinto. Poxa, ele calculou 3, mas o 3 é o mínimo que a norma pede em função desse local, desse perímetro. Então, eu quero colocar mais. Posso, ó. Coloquei 5. Veja que interessante, ele já fez a redistribuição automática dos pontos, respeitando os limites que eu defini desse ambiente, inclusive a abertura da porta. Agora, de forma muito simples, eu dou um clique e ele já efetuou o lançamento desses elementos para mim. Então, isso é uma forma, né, de estar agilizando o nosso trabalho, né, e sendo de acordo com as normas técnicas. Feita a distribuição automática das tomadas, pontos de luz, de comando, vamos agora à definição de circuitos. Aqui foi a parte de lançamento, né? Vamos agora falar um pouco de circuitos elétricos, pessoal. Então, a parte de cálculo, né? Para falar nisso, eu tenho que fazer aqui o lançamento dos quadros de distribuição. Olha só, tem aqui quadro de distribuição, quadro de medição, quadro com transformador, quando eu quero ter uma tensão de transformação do meu ponto, né? Atender pontos com tensões diferentes. Então é bem simples. Vou lançar um quadro de distribuição, vou ativar aqui a captura, e vejam, vou pegar aqui um ponto aqui só para ilustrar nossa apresentação, e vejam de novo, ó, posição média. Eu tenho aqui uma série de quadros, ó, chapa pintada, de plástico de embutir, que o projetista consegue estar selecionando. O interessante é que eu tenho filtros especiais aqui de altura, de esquema, de disjuntores, que no decorrer do lançamento do projeto, se eu colocar mais circuitos que essa peça aqui atende, aqui eu estou usando um barramento trifásico DIN de 12 disjuntores. Se eu colocar DRs, DPS que ultrapassem, o programa automaticamente vai selecionar, na hora que eu selecionar essa peça novamente, a peça adequada à capacidade, né, de elementos do meu quadro. Então isso é muito bacana, que ele vai filtrando a peça de forma inteligente. Tá aqui, ó, lancei o meu quadro de distribuição, né, posso fazer ajustes aqui, ajustes finos na parede. Agora lembrando que a gente está trabalhando em BIM, né, então tudo que eu faço aqui em 2D, quando eu gerar o 3D, isso vai estar refletido. E agora eu posso ir para a parte de circuitos elétricos. Muito importante isso, pessoal. Agora, tá aqui o meu quadro elétrico, eu consigo criar um circuito ou um circuito de reserva. Sem falar de geração de lista de materiais, de detalhes, né, quadros de cargas, demandas, diagrama multifilar, unifilar, geração de planilhas, né, geração de relatórios, muito importante, de dimensionamento, de demanda, mapa de cabos, tudo isso aqui para melhorar a qualidade técnica do nosso projeto, né? Então, projeto é muito mais do que uma representação gráfica, uma solução técnica e financeira, né, customizada para o nosso cliente. Então, aqui eu vou adicionar um circuito.
esse circuito eu consigo colocar um prefixo. Isso é um recurso bem bacana que saiu no Release 11, que agora eu consigo botar prefixos, né? Então o pessoal que trabalha com projetos corporativos, né, com uma grande quantidade de circuitos, geralmente renomeia os circuitos de iluminação, de condicionamento de ar, de acordo com os ambientes, e agora ficou muito fácil ter essa renumeração com esse comando aqui do prefixo. Então tá aqui, ó, eu consigo ter, além da descrição, eu consigo ter um prefixo para melhorar a apresentação da fiação do meu projeto, né, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Aqui eu tenho a escolha do cabo, então vejam que eu consigo estar selecionando vários tipos de isolamento de cabo. Então, para o cálculo do meu projeto, sempre lembrando que a gente é BIM, né, modelo de informação da construção. Estou calculando e desenhando e integrando com as informações do meu projeto. Então aqui, ao invés de eu selecionar uma tabela da norma 5410 para ver as capacidades de corrente, o tipo de instalação, ó, eu já tenho desses parâmetros aqui intrínsecos aqui na ferramenta, e ele vai calcular para mim. Vou definir condutores por fase. A seção eu não mexo, porque ele vai calcular automaticamente a seção desse circuito em função da carga atribuída a ele. Condutores por fase é muito comum em projetos de grande porte, na qual tenho alimentadores que usam seções elevadas. Eu tenho que ter mais de uma fase, né? Mais de um condutor em paralelo numa única fase. Isso aí eu consigo automatizar pela ferramenta. Tipo de carga para o cálculo da demanda, então aqui eu consigo, né, personalizar, e eu tenho vários fatores de demanda já pré-cadastrados, mas o projetista, de acordo com o padrão da sua concessionária, ele pode estar personalizando esses fatores de demanda e ter um dimensionamento preciso e econômico dos seus alimentadores. Então isso, e sem ficar perdendo um grande tempo em fazendo cálculos em planilhas e adequando nos desenhos. Aqui eu consigo estar definindo qual é o fator de demanda que eu quero utilizar no meu projeto. Esquema, tem os esquemas de lançamento, de tensão, fase neutra, duas fases mais eu, de acordo com a região que eu estou trabalhando, né, as fases. Fator de correção de agrupamento, agora é uma novidade da versão 02, que eu consigo já estar personalizando o FCA, né, o fator de correção de agrupamento. Então é um recurso muito bacana, porque a tabela da NBS 5410, existem vários tipos de linhas elétricas com fatores de agrupamento diferenciados, né? E agora o projetista consegue ter uma precisão na configuração desse fator de agrupamento aqui, né? Então ele consegue estar fazendo esse tipo de personalização, ó. Ele consegue selecionar a tabela e fazer a personalização. Método de instalação, conforme também a 5410, ele consegue personalizar os métodos de instalação para fazer o cálculo da capacidade corrente. Porque nós vamos ter o cálculo da capacidade corrente, queda de tensão, dos disjuntores, dos DRs, para ter um projeto extremamente, né, detalhado e calculado. Dispositivo de proteção. Vejam que eu tenho vários tipos de disjuntores, né, seja da padrão DIN, seja do padrão UL, seja disjuntores DR, né, que a norma também especifica para áreas molhadas. Então a ferramenta tem uma gama de opções. E agora é interessante ressaltar, né, que isso é tudo para agilizar o nosso trabalho. Proteção DR, então no quadro eu posso definir os parâmetros do meu cálculo do meu DR, posso ter um DR por grupo, individual, né, eu posso estar definindo esses parâmetros. Ok, eu parametrizei o meu circuito, vejam que ele está aqui com o meu prefixo e a descrição. Agora, de forma simples e fácil, eu vou definir isso no meu projeto, ó. Definir circuito, seleciono as lâmpadas, ó, e vejam que ele já definiu o circuito para mim. Então isso aí é a automatização dos processos de desenho. E agora, se eu quero criar um novo circuito, ó, de tomadas, né, posso estar criando aqui tomadas. Vou botar aqui um prefixo, né, só para ilustrar esse recurso, tomadas. Ele já carrega todos os parâmetros de cálculo, ó, e já está aqui, ó, tomadas. Eu consigo estar definindo esse circuito, selecionando as tomadas em questão. Aí é um critério de projeto, a separação dos circuitos, mas vejam que de forma rápida eu consigo estar personalizando, né, gerenciando essas informações no meu projeto. Muito bacana. E da mesma forma aqui, ó, propriedades do quadro elétrico, que consigo verificar
além do cabo, além da proteção, ó, eu consigo definir se esse quadro vai ter um disjuntor de manutenção, né, para melhorar a minha instalação. O DR que eu falei para vocês, ó, eu tenho 4 critérios aqui, ó. Eu posso colocar o IDR no barramento principal, o IDR individualizado por circuito, IDR por grupo de circuito automático ou por grupo de circuito manual. Então o projetista consegue criar aqui, ó, os grupos de IDR para ter a melhor solução, né, com o melhor custo-benefício do seu projeto. Então isso é muito bom, porque aí você acaba, né, a ferramenta serve para isso, para que você tenha uma simulação da melhor solução, o melhor cenário de projeto para o cliente. E os DPS, ó, eu também consigo definir o dispositivo de proteção contra surto do meu projeto. Então eu consigo definir vários parâmetros elétricos, né, da minha instalação na qual eu estou elaborando o projeto. Feito isso, vamos agora para as linhas elétricas, né, definir o lançamento de pontos, fiz a parte de circuitos, de quadros. Esse quadro tem um recurso muito interessante que eu poderia ter calculado, ó, é o centro de cargas, né? Centro de cargas por ponto ou pelo quadro já lançado, para que eu consiga definir qual é o melhor ponto. Eu vou selecionar para simular para vocês. Agora em tempos de eficiência e desempenho, né? Eficiência energética, olha que interessante, ele consegue calcular de forma automática o baricentro de cargas em função dos pontos lançados. Isso é um cálculo simples, é um cálculo trabalhoso de fazer. A ferramenta me dá essa informação de forma instantânea, indicando qual é o baricentro de carga. Então, tanto as normas de desempenho já especificam que se faça isso, porque eu tendo um baricentro de carga calculado, eu tenho um melhor desempenho da minha instalação elétrica, né? Desde a instalação, queda de tensão, aquecimento e N fatores. Vamos agora para o lançamento dos eletrodutos, eletrocálises e demais linhas elétricas. Então, a ferramenta, pessoal, possui aqui, ó, toda uma gama, né, de canaletas, eletrocalhas, ó, eletrodutos rígidos, eletrodutos PVC, perfilados, para o quê? Para fazer todo o lançamento do projeto. Então tem esse lançamento na qual de forma não é só mais uma linha de CAD que eu estou desenhando, e agora em BIM, tudo que eu lanço no 2D vai ser refletido no modelo 3D. Então vou clicar aqui para lançar um eletroduto pelo teto, né? Interligando o quadro, ó. Deixa eu desabilitar a captura de desenho, interligando esse quadro à minha, olha só, ainda consigo definir a curvatura. E o mais interessante é que esse eletroduto que eu estou lançando não é só uma linha, mas se eu clicar nele eu já tenho as informações. É um eletroduto PVC flexível, 3/4, né? As ligações elétricas que vão ser contidas nesse eletroduto. E eu vou estar efetuando, né, todo esse lançamento. Se eu volto de novo aqui no 3D, ele já consegue já mostrar alguma coisa para mim nos meus projetos. Aqui alguns elementos que eu já estou interligando. A vantagem é essa, né? É que você aqui está lançando no 2D e ele automaticamente já está fazendo todo, né, a atualização do meu 3D. Então eu não gasto tempo com modelagem. E o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Eu lancei a curvatura de um eletroduto, ó. Já no modelo 3D, agora em BIM a gente tem que tomar cuidado, porque no BIM o que você coloca em planta tem que refletir o que está no modelo, por questões, agora é uma construção virtual, ó. A própria curvatura do eletroduto vai estar representada no modelo para mim. Então vamos lá, ó. Lancei o eletroduto, né? Eu posso lançar ele manualmente ou de forma automática, né? Então, para a gente ilustrar melhor a nossa apresentação, vou pegar esse mesmo arquivo, tá aqui, ó, esse projeto que vocês estão vendo, aquele mesmo projeto, só que ele já devidamente lançado, né? Então tá aqui, ó, vários pontos. Eu lancei os eletrodutos de forma manual, mas também, pessoal, consigo lançar eles de forma automática, ó. Estou aqui no meu 3D para mostrar para vocês. Aqui já é o projeto BIM com vários elementos, ó. Isso aqui é interessante, que aqui eu já consigo ter uma visualização da compatibilização. Aqui eu estou com os elementos das outras demais disciplinas, hidráulica, incêndio, gás, SPDA, telecom. A vantagem do BIM, da nossa ferramenta, que é uma plataforma BIM de projetos, é essa.
Eu estou fazendo meu projeto, mas eu tenho a referência da estrutura, da arquitetura das demais instalações. Então vejam que eu tenho várias lâmpadas aqui, ó, que não tem ainda os seus eletrodutos lançados. Então agora eu vou aproveitar um recurso bem bacana, o pessoal gosta bastante, né, que é o lançamento automático dos eletrodutos. Então deixa eu voltar aqui na minha rede elétrica. Eu consigo aqui, ó, fazer a distribuição automática dos condutos. Então o programa tem um algoritmo, né, que identifica os caminhos mais otimizados entre os seus pontos, os circuitos e os quadros associados e faz uma distribuição desses eletrodutos. E depois cabe ao projetista refinar essa solução de acordo com a necessidade e com várias regras de parametrização, identificando qual a quantidade máxima de eletrodutos devem conectar numa caixa de teto para evitar que você tenha mais do que seja possível fisicamente. Então é uma regra bem inteligente, né? Um algoritmo que serve para facilitar o nosso trabalho braçal. Então, ó, veja que eu vou clicar, o programa calculou as rotas, ó, e já efetuou vários lançamentos para mim. Então agora cabe, né, ao projetista fazer uma avaliação e fazer o ajuste fino se essa solução atende, né? Aí eu consigo aqui já atualizar o projeto, ó, e vejam que ele já fez toda a modelagem para mim e eu não gastei tempo. Então uma das vantagens, né, é projetar BIM com produtividade, né, sem perder tempo de modelagem e desenho, porque aqui nós estamos falando de projetos elétricos. Então veja que eu tenho os percursos aqui definidos, né, na qual eu consigo estar fazendo todo o meu encaminhamento. Feito isso, eu posso fazer ajustes, né? Por exemplo, ó, vocês notaram que aqui eu tenho uma eletrocalha na qual o eletroduto aqui estão colidindo. Então eu vou até mostrar aqui, ó, no 3D. Então o programa tem, como ele é um programa BIM, ele já tem ferramentas inteligentes, né, como a gente viu, de lançamento de eletrodutos. Eu vou agora fazer aqui, ó, lançamento, verificar que o desvio dos condutos. Então eu consigo fazer um desvio automático, verificar todos os pontos, ou manual, ó. Vou selecionar aqui para vocês verem, ó, cliquei a eletrocalha, ó, e já criou um desvio para mim. Vou clicar de novo. Só que esse desvio, como a gente fala em BIM paramétrico, o programa não é só no 2D, eu consigo visualizar esse desvio no 3D também, ó. Vou atualizar aqui as informações. Podemos observar, ó, olha que interessante. É menos um clash que será verificado, né, na análise de colisão que o programa apresenta. Então, como a ferramenta faz análise de clash, ó, esse aqui seria um clash, um possível clash a ser detectado, né, entre a tubulação e a eletrocalha de comunicação, que agora não vai mais acontecer. Então você consegue já com essas ferramentas conceber um projeto compatibilizado, né, evitando ao máximo o número de colisões na etapa de compatibilização de projetos. Então vejam que interessante. Agora vamos para uma outra parte, pessoal, que é a fiação do projeto, né? Então nesse projeto eu teria que passar a fiação. A fiação elétrica é uma das grandes dores dos projetistas de instalações que trabalham de forma tradicional, que é você definir o fase, neutro, retorno e terra. Então, para cada circuito você tem que passar essa fiação no desenho, você calcula numa planilha, desenha e fica desenhando, vamos dizer, perninha de fio. Então, isso é um trabalho extremamente operacional que a ferramenta consegue resolver para vocês de uma forma ainda tridimensional. Então, vejam que ao invés de eu estar lançando todo o circuito de iluminação, porque aqui, ó, eu já consigo visualizar os meus quadros com seus devidos circuitos, ó. Essa é uma ferramenta interessante também. O meu gerenciador de circuitos elétricos, eu consigo fazer a locação, né, integrar o desenho com parâmetros, ó. Tá aqui, ó. Eu agora vejam que eu tenho um comando que, ó, processar, eu consigo passar a fiação do meu projeto. Então ele vai definir fase, neutro, retorno e terra. Isso é um esquema simples, isso é um esquema paralelo, isso é um esquema intermediário, né? Ou outro esquema qualquer que eu tenha cadastrado. Ele vai passar a fiação usando os caminhos precisos da tubulação em 3D que vocês acabaram de observar. Vai efetuar o balanceamento das fases, então ele vai fazer o cálculo, ó, cálculo de circuitos, então vai calcular a capacidade
condução de corrente pela NBR 5410, os limites de queda de tensão parcial e total, vai calcular a proteção do projeto, vai calcular o disjuntor de manutenção, vai calcular a parte de IDRs, quando eu coloco IDRs em grupo. Aí ele também tem o critério de análise de curto-circuito. Então, vejam, são vários critérios normativos de cálculo para a gente ter a solução segura do meu projeto elétrico. E claro, sem gastar tempo em planilhas. Novamente, ó, vou clicar aqui e vejam que ele vai efetuar todo o dimensionamento, ó, e todo o cálculo para mim, sem eu ter, né, trabalho braçal. Então isso é a grande vantagem, ó, do meu projeto. Ó. Definiu todo o meu circuito em questão de segundos. Quanto tempo a gente gasta, né, desenhando perninha de fio, né, em ferramentas de desenho ou modelagem pura. Aqui não, eu automatizo esse processo. E ainda eu consigo, para cada trecho, fazer a verificação do dimensionamento do meu projeto. Né? Tenho várias verificações. Ó. O programa permite aqui eu fazer uma análise de peças pendentes. Que o programa é um simulador de projetos. Né? Então eu consigo estar definindo os critérios aqui, ó, critérios normativos. Né? A gente usa uma inteligência de projetos aqui. O projetista cada vez mais ter mais tempo. Então são vários critérios aqui que eu consigo estar simulando e verificando no meu projeto se está tudo ok, se passou ou não passou. Ó, consigo verificar meus eletrodutos, então ele já calcula a taxa de ocupação de acordo com a norma, já sugere novas peças, então ele faz um dimensionamento automático, né, de todos os trechos. Imagina quanto tempo a gente gasta no projeto ENCAD, né, fazendo a verificação se os eletrodutos comportam, né, a taxa de ocupação conforme a 5410 preconiza. Então eu consigo fazer de forma automatizada também a verificação dos diâmetros dos meus eletrodutos. Vejam que eu fiz o dimensionamento, balanceamento de cargas, né? E o mais interessante é que eu consigo, pessoal, a qualquer momento mudar esses parâmetros. Então o projeto elétrico ele tem muita mudança no decorrer do fluxo do projeto. Então fica fácil agora, né? Basta mudar um parâmetro e mandar ele passar fiação, dimensionar e balancear as cargas. Ó. Aqui eu consigo verificar toda a rota do meu circuito de iluminação, de cozinhas, né? Consigo ter essa análise precisa. E eu consigo, ó, gerar um relatório de dimensionamento. Isso é importante. Ó. Eu consigo extrair um relatório completo, detalhado, de todos os parâmetros normativos, né? Fator de correção de agrupamento, de temperatura, né? A corrente de projeto, corrente corrigida, critério da seção mínima, critério da concessionária, o cálculo do cabo, o cálculo da proteção. Então veja, eu sei todos os parâmetros detalhados de dimensionamento do meu circuito, seja um circuito terminal, seja um circuito de distribuição também. Eu consigo estar sabendo, né, todo o balanceamento das minhas fases, das correntes demandadas. Isso é bem importante, que ele dimensiona a corrente demandada do meu projeto, facilitar a nossa vida. Feito isso, o projeto está dimensionado, vamos para a parte de detalhamento e geração, né, de elementos. Agora ficou muito mais simples. Ó. Por exemplo, ó, eu tenho toda uma questão de otimização de desenhos aqui. Eu consigo, ó, otimizar indicações, selecionar os elementos e vejam que ele já eliminou toda a sobreposição dos meus textos, né? Eu acabo ganhando, né, muito tempo, né, e produtividade. Outra questão importante, a gente falou agora do dimensionamento, agora é um recurso para verificação de FCA. Ó. Eu tenho um diagrama de fator de correção de agrupamento, na qual eu consigo verificar no diagrama todos os meus elementos aqui do meu FCA, do meu projeto, né? Então, se está passando, como é que está esses elementos, ó. Então, olha só que interessante. Eu tenho códigos de cores e o mais importante é que agora a gente implementou um recurso de cálculo que para circuitos na qual a corrente nominal é um item da norma 5410, né? Não tem a corrente superior a 30%, ele não vai considerar no fator de agrupamento, né? Então isso aqui é um recurso de cálculo extremamente que ajuda muito a nosso dia a dia de projetista para ter um dimensionamento cada vez mais econômico.
Então vou voltar aqui. E agora eu vou estar gerando aqui os quadros de cargas, né? Vamos aqui voltar para o gerenciador aqui, ó. Vejam como é simples agora gerar os detalhes, né? Então, ó, vou gerar aqui quadro de carga. Ele gerou de forma automática para mim, com vários parâmetros, ó. O esquema do meu projeto, método de instalação, tensão, potência em VA, em watts, a divisão por fase, fatores de temperatura, agrupamento, ó, seção, corrente de projeto, queda de tensão parcial e total. E ainda o programa, como eu mostrei, tem verificações para ajudar o projetista. Então eu consigo fazer N verificações e ver o status do meu projeto. Então consigo gerar quadros de carga, quadros de demanda. Olha que interessante, já tendo a precisão do meu projeto. Ó. Consigo gerar aqui diagrama multifilar. Então todos aqueles desenhos na qual nós teríamos trabalho, ó, eu já tenho aqui a definição dos DPS, disjuntor geral, condutos, ó. Eu tenho todo o meu multifilar sendo gerado de forma automática, né, ganhando muito tempo do meu projeto. Quadro unifilar, diagrama unifilar, ó, com os quadros subordinados do meu projeto, ó. Então, desde o meu alimentador aos demais quadros, eu consigo gerar um quadro diagrama unifilar geral ou por quadros também, de acordo com o que eu queira mostrar. Então tudo isso é informação que eu estou trabalhando aqui, né? Então estou trabalhando com informação, consigo gerar aqui, ó, lista de materiais, legenda da fiação, que é muito interessante, ó. Eu consigo colocar alguns parâmetros, ó, que interessante. Quando eu não quero, quando às vezes o eletroduto ele está muito carregado com informação, eu consigo parametrizar, ó, e gerar uma legenda de fiação para melhor efetuar a indicação do meu projeto. Consigo gerar legenda de condutos. Então, como a gente está trabalhando até com a opção agora de subredes, ó, vejam que eu consigo definir as redes de projeto, né? Tudo que eu efetuei o lançamento aqui em planta. Então eu vejo, agora eu tenho aqui legendas de peças, eu tenho legendas de indicações, ó, para facilitar o entendimento do meu projeto, legendas de símbolos, né, que percorrem todas as simbologias que eu utilizei no meu projeto, ó, e fazem toda a legenda. Interessante que isso aqui também, né, eu consigo estar personalizando no meu projeto. Então tá aqui, ó, legendas e N detalhes, né? Não só essa parte aqui, como eu tenho tantos detalhes isométricos, né? Detalhe 2D e cortes. Então vou abrir aqui um corte para vocês verem que, como a gente está trabalhando em BIM agora, que a gente tem elementos, né, com a visualização tridimensional, fica muito melhor agora eu ter cortes que mostrem esses lançamentos, né? Quando eu tenho às vezes um interruptor numa altura, uma tomada em outra altura diferente, ó. Então olha o nível agora, né, do detalhamento do corte, né, que o projetista consegue estar entregando, né? E veja, eu criei esse desenho aqui, ó, sem esforço braçal. Então tem um detalhamento muito realista para inserir na minha prancha para melhor detalhar o meu projeto. Então, tá aqui, ó. Vamos voltar lá. Diagrama, detalhe isométrico, né? Então isso aqui é muito interessante, que o isométrico é muito usado no projeto hidrossanitário, e para o elétrico ele também tem grande importância para o melhor entendimento das instalações, só que ele é muito trabalhoso de você fazer esse detalhamento, ó. Então agora eu consigo fazer um isométrico de forma automatizada, né, para melhorar a apresentação do meu projeto e sem gastar tempo de desenho em isometria, né? Então você tem isso, esses detalhes todos você consegue inserir na prancha para ter a melhor apresentação possível, né? Olha só que bacana fica essa apresentação. Aqui eu tenho minhas tomadas, ó, a minha eletrocalha, a minha caixa octogonal. Então isso aqui tudo eu consigo gerar detalhes que serão inseridos nas minhas pranchas, né, para melhorar a apresentação do meu projeto. E vejam, sempre sem gastar tempo de desenho. Vou fechar aqui para finalizar a minha apresentação. E agora
que eu fiz toda a parte de detalhamento, ó, a gente pode ir agora na visão 3D do meu projeto, fazer a parte de colisão. Ó. Então aqui a gente está trabalhando num projeto BIM, ele já tem ferramentas de 3D, ó, que eu consigo ter cortes, ó, fazer vistas, consigo ter os IFCs, diversas disciplinas, ó, que vou habilitar agora estrutura, arquitetura, ó. Então agora eu consigo estar, né, tendo todo o meu projeto aqui elaborado, ó, consigo visualizar todos os elementos, ó. Agora eu consigo no 3D clicar no elemento e verificar suas propriedades, inclusive eu consigo estar editando esses parâmetros e até a posição dos elementos para uma análise, né, de interferência. Ó, uma aba colaboração, né, consigo também pegar as informações do IFC. Lembra que eu falei para vocês? Nosso software é OpenBIM, então ele permite a importação, exportação de arquivos IFC e eu analiso as informações. E o mais interessante aqui, né, que é a parte de colisão, né, análise de interferências de projetos. Então eu consigo aqui, ó, fazer a verificação de colisões. Então ele vai carregar para mim aqui a análise de colisão, na qual consigo verificar entre os projetos, né, que são nativos da ferramenta e os projetos externos. Então veja que eu consigo fazer nativo com nativo ou nativo com modelo externo, ó, e você consegue criar várias regras, né, critérios para essa análise de colisão. Então aqui eu quero só analisar conduto elétrico e caixa elétrico com viga e pilar, né, que são as colisões mais, né, importantes para eu começar essa análise. Mas vejam que eu tenho N opções de análise de interferência e colisão. Eu vou fazer aqui que eu já tenho ela pronta para acelerar o nosso projeto, ó, e vejo que eu tenho várias colisões encontradas e vejo que o bacana é isso, ó, eu cliquei, ele já mostra a colisão e cria para mim um arquivo BCF. O BCF é um arquivo OpenBIM para comunicação entre os demais projetistas no fluxo de trabalho BIM. Então, BIM Collaboration Format, a gente brinca muito que é o WhatsApp do BIM. Então aqui eu consigo, ó, colocar vários parâmetros nesse BCF, nessa nota de projeto, para passar para eu consigo exportar e importar para outras ferramentas BIM, e aqui eu consigo analisar, ó, os problemas encontrados. Então o bacana da ferramenta é isso, ele não só analisou a colisão, ó, mas ele já mostrou, já criou aqui a nota BCF. Então eu tenho incorporado a análise de colisão e a geração de notas BCF para comunicação OpenBIM do meu projeto elétrico. Então tá aqui, ó. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, e eu acredito que quando vocês começarem quem já não trabalha ainda com BIM, começar a trabalhar com BIM, vai ver o quanto é importante esse tipo de recurso de comunicação entre os projetistas, ó, na qual a gente consegue avaliar diversos problemas, ó, e já informar a solução dos mesmos, né? Então isso aqui é muito interessante. Finalizado toda a análise de colisão, geração, né, de BCFs, eu consigo estar aqui tanto exportando ou importando essas notas BCF dos demais projetistas, né? Eu consigo também exportar o meu modelo, né? Então a gente está falando aqui de OpenBIM, de IFC, ó, eu consigo gerar o IFC da edificação completa ou por pavimento, né? Vários tipos de IFC de vários softwares, de vários parâmetros. Isso aqui é interessante, que aí o IFC sai parametrizado de acordo com a ferramenta que eu quero que ele gere ali o parâmetro, né? Geração de arquivos. Então é um recurso muito interessante que ajuda no fluxo de trabalho OpenBIM. E claro, para finalizar, nós temos agora, né, a geração da documentação, que vocês agora imaginem eu gerar a lista de material, né, de todos esses elementos de projeto. Vou só para facilitar aqui, vou fechar algumas abas para que não fique consumindo tanta memória. Então vejam, agora eu vou gerar a lista de material. Pessoal, ele gera a lista de material de forma precisa, né? Porque aqui eu tenho um modelo virtual, eu consigo gerar essa planilha do pavimento ou do projeto como um todo, de um pavimento. Então isso, para fins de orçamento, é extremamente importante que você tenha informação detalhada ao máximo. Inclusive
eu consigo extrair uma lista só de um quadro, ó, uma planilha só de um quadro elétrico. Então, se eu quero montar kits de apartamentos, ó, consigo já extrair o quanto de material eu vou precisar para executar só um apartamento de uma edificação de uso coletivo. Inclusive, eu consigo ainda estratificar por circuito, né? Então, consigo gerar essa planilha só de um circuito elétrico. Então, e de forma, vamos dizer, automática, não tem trabalho, né, braçal, e todo mundo sabe que extrair lista de material é uma tarefa árdua. O projetista contabilizar, vejam aqui, eu vou extrair, ele vai já extrair no formato Excel. Eu consigo parametrizar esse template aqui, vejam, ó, eu tenho um fabricante, tabela de referência, categoria de insumo, que são propriedades que eu consigo estar inserindo na minha peça, na minha lista de materiais, ó, a descrição, o item, quantidade, unidade, ó, e é uma lista extremamente completa que o projetista gastaria muitas horas, né, para fazer. Imagina a questão aqui de cabos elétricos, ó, ele quantifica com precisão todos os cabos elétricos, ainda permite que eu separe por cores, né, de acordo com o padrão da NBR 5410, os insumos de eletrocárias, então todos os itens, né, ó, todos os disjuntores, tudo que eu preciso aqui de forma rápida e precisa, e caso exista alguma alteração de projeto, eu consigo estar gerando essa lista com apenas um clique, né? Então isso aí é uma grande vantagem para a gente, para a parte de documentação. A outra vantagem, eu consigo gerar um memorial descritivo. Então vejam que eu consigo aqui, ó, eu tenho vários diagramas especiais, né? E aqui eu consigo gerar aqui, ó, relatório memorial descritivo do meu projeto, na qual ele pega informações e textos pré-configuradas com informações de projeto, ó, e gera um memorial descritivo completo, né? Então isso aqui é muito bom. Eu gerei no formato HTML, mas ele gera no formato DocX também, e tem uma apresentação muito, né, uma estética muito interessante. E vejam, é um diagrama completo, né, um memorial descritivo completo de todo o meu projeto. Então aqui tem muita informação com blocos de textos personalizáveis. Então o projetista, é outra etapa que ele não gasta mais tempo com a parte de memorial descritivo. Basta ele personalizar e ter esse memorial aqui bem detalhado. E agora nós estamos com a questão do falar um pouquinho aqui. Esse projeto tem outras disciplinas, vou falar um pouquinho aqui do SPDA. Então, a partir agora da versão 02, eu tenho a questão, pessoal, que é muito aguardada, né, que é o SPDA, uma rede para lançamento do SPDA estrutural. Então agora é possível que o projetista faça o lançamento dos elementos considerando, né, a estrutura. Então os critérios de cálculo de dimensionamentos foram dimensionados para esse novo conceito, né? Então é muito interessante, inclusive na parte de avaliação de risco, né, que é uma tarefa extremamente importante. Agora, na nova forma de projetar o SPDA, eu já considero aqui a questão de coberturas metálicas, né, elementos naturais de captação. Então são duas mudanças bem importantes agora no SPDA. A questão de você poder usar coberturas metálicas. O programa vai verificar a cobertura metálica se ela atende os critérios da NBR 5419/2015. E, né, e elementos naturais, você pode configurar elementos naturais como rufos, chaminés, para que sejam verificados pelos métodos Franklin, a esfera rolante, todos os métodos que o programa utiliza. Então agora eu consigo ter um melhor detalhamento do meu projeto de SPDA, né, estrutural. Então tá aqui, ó, tenho agora meus critérios do SPDA, consigo aqui fazer algumas verificações, ó, espaçamentos de descidas, espaçamento máximo entre a área de exposição e a área de edificação, porque agora eu consigo estar efetuando, né, o lançamento. Se eu voltar aqui, ó, aqui o SPDA estrutural, na qual estou considerando a descida pelo pilar. Então é um recurso também que vem ajudar ainda mais, né, a avaliação da parte dessa solução do SPDA estrutural. Entre outras questões de lançamento também, como eu consigo agora reposicionar conexões. Então isso facilita bastante o nosso trabalho, na qual eu consigo de forma rápida clicar numa conexão
e reposicioná-la para outra, né? Então isso no dia a dia de projeto nos dá um grande ganho de produtividade. E também outro recurso interessante que é o lançamento. Aqui a gente tem pontos que tem de rede múltipla, né, tanto elétrica como dados, né? Agora eu posso já efetuar o lançamento de um conjunto, né? Uma rede múltipla para tratamento. Ó, projetos corporativos possuem muitos tipos de lançamento e eu tenho aqui, ó, um ponto de né, de cabeamento, rede múltipla. Isso, ó. Eu consigo lançar um ponto de elétrica junto com um ponto de dados, ó. Então isso eu já consigo já ter esse tipo de informação, ó, um ponto de dados e um ponto de elétrica junto e trabalhar com uma rede múltipla, né? Claro, com elementos de canaletas eletrocárias septadas, mas que consigam passar a fiação dessas duas redes. Então, em projetos corporativos, né, tomadas de bancada, tomadas de piso, é muito comum o uso desse recurso. E agora ficou muito mais fácil, né, de fazer esse tipo de lançamento no projeto. Certo, pessoal? Então era isso, né, a parte de lançamento do KeyBuilder que eu queria mostrar para vocês, principais recursos no fluxo de projeto, algumas características especiais do SPDA, né, até do SPDA para ilustrar que eu acabei esquecendo, toda a parte de avaliação de risco, né, o programa faz e gera um memorial completo, né, um dos memoriais mais completos aqui de avaliação de risco, né, eu consigo estar gerando aqui, ó, detalhado a análise de risco em parâmetros de verificação de projeto do meu SPDA. Da mesma forma, eu tenho toda essa gama de automatização do projeto de cabeamento estruturado, lançando os racks, os pontos de telecom, a fiação de cabeamento estruturado, então elétrica, cabeamento estruturado e SPDA em BIM, né? E muito importante, de acordo com os critérios normativos, né, das NBRs. Então é uma gama de opções aí para facilitar, né, o dia a dia aqui do nosso projetista de instalações prediais em BIM. E para finalizar, nós temos agora o portal do fabricante, pessoal. Então nós temos vários fabricantes, né, que estão aderindo a essa parceria. Nós já temos hoje a Soprano, né, que já permite que vocês baixem a biblioteca BIM da Soprano no portal e façam o download e depois já utilizem nos seus projetos, né? Então já vem as peças com os códigos de compra e, além disso, no modelo BIM vem o catálogo técnico com as informações técnicas para uso dessas ferramentas. Então o portal do fabricante vem ainda melhorar a conectar o projetista especificador com o fabricante. Já está disponível hoje para uso as peças da Soprano. A da Furukawa nós já estamos aqui já trabalhando para fazer o lançamento. A Cebico, né, a minha colega engenheira Caroline já prometeu aí o lançamento o quanto antes dessas peças, já estão sendo modeladas e feitas todas as informações. E agora um parceiro mais novo, né, a Dutotec, que trabalha com canaletas de alumínio, pontos de piso, pontos de móveis, né? Eles têm uma grande linha, eles são líderes na parte de instalações aparentes para obras corporativas também. Já é um parceiro nosso no portal do fabricante e logo em breve, né, já estamos trabalhando para cadastrar a biblioteca BIM deles com todas as informações técnicas e comerciais, né, para que os nossos projetistas utilizem, né, aqui dentro do KeyBuilder através, né, do nosso cadastro de peças inteligentes já e nativo com todas as informações. Então vocês já vão ter a possibilidade de importar e mesclar toda essa parte de peças aqui, ó. Eu já até mostrei aqui, ó, já deixei preparado, ó. Por exemplo, da Soprano já tem toda a parte de disjuntores, ó, já definido com as informações técnicas, inclusive DRs, DPS, ó. Da Soprano também eu tenho quadros elétricos. Nós já estamos trabalhando com a parte da atualização do portal com as peças da Soprano. Aqui em primeira mão eu já tenho aqui também, que eu já estou testando também as peças da Cebico Brasil. Então já tem alguma coisa aqui que nós já estamos, né, preparando para logo estar disponibilizando no portal para vocês. E outros fabricantes, né, aguardem novidades no decorrer,
que já estão também, né, nos contactando para também participarem, né, desse grande portal de informações técnicas aí, BIM, para os projetistas. Então, pessoal, era isso aí. Temos as nossas redes no YouTube, que vocês podem estar vendo nossas palestras, né? Várias palestras, diversos temas. E agora nós vamos abrir aqui, estou vendo aqui o pessoal do chat, né? Para perguntas. Então, agora que a gente falou todo esse fluxo, vamos agora, né? O pessoal do chat quiser tirar algumas dúvidas, fiquem à vontade, né? Rodrigo, Léo. Então, fiquem à vontade aí no chat para perguntar, né, qualquer coisa sobre esses recursos, sobre tudo isso que a gente acabou de passar nesse tempo. É muita informação, mas a gente tenta o máximo possível. Então, pessoal, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, estou aqui verificando o pessoal do chat. Podem estar verificando as informações. Dúvidas? Então temos aí, pessoal, pode utilizar o chat. Qualquer dúvida sobre os recursos, apresentações, fiquem à vontade. Opa, o Alan que perguntou sobre a questão de pranchas. Alan, como eu falei, aqui é um exemplo mais didático, mas o programa tem aqui toda a questão de gerenciamento, né, de pranchas, na qual eu consigo selecionar todos os meus elementos. Então, a geração de pranchas, ele contabiliza, né, as informações do croquis, as informações dos detalhes, para que eu consiga, né, gerar essas pranchas e montar aqui, ó, já tem os selos pré-configurados, eu consigo estar colocando isso no meu projeto, né? Então, a ferramenta permite que eu faça toda essa geração de pranchas. Vamos lá, perguntas. Então, pessoal, como não temos tantas perguntas agora, então eu gostaria, né, de novo agradecer a participação todos de vocês, né, nessa webinar que a gente teve aqui o intuito nesse tempo mostrar os principais recursos da ferramenta, nossa plataforma BIM para projetos elétricos, um pouco de cabeamento estruturado e SPDA, o portal de fabricantes e os nossos canais. Então aí a gente fica aí à disposição de vocês, né? Acessem as nossas redes sociais, acessem aí o nosso site que tem a nossa programação, né, de palestras no decorrer aí do ano e demais eventos. Então agradeço muito a todos a participação nessa nossa apresentação. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer contato, e até a nossa próxima apresentação. Então, até mais.